Obrigada, doutor. Bom, boa tarde a todos. Com muita alegria e satisfação que vamos dar início a mais uma sessão ordinária, mais precisamente, 21ª sessão ordinária desse 26 de abril. Quero cumprimentar o pessoal que nos assiste aqui do plenário, cumprimentar o pessoal da imprensa, cumprimentar o pessoal que nos assiste em casa, através da NET, através das redes sociais, cumprimentar os funcionários da casa e os nobres colegas vereadores, em nome aí do Cláudio da Locadora, vereador atuante desta casa. E já pedindo para o primeiro secretário proceder à chamada dos nobres colegas vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada, vereador Alex Academia presente, vereador Toniolo, vereadora Ana Paula presente, vereador Batista, vereador Batista presente, vereador Cláudio Locadora presente, vereador Daniel Matias presente, presidente na mesa presente, vereadora Lúcia presente, vereador de Paula presente, vereador Jair Assaf, o Ricardo Silva presente, vereador Rogério Santos, vereador Josias, vereador professor Mário presente, vereador Pelé, vereador Ralf, vereadora Régia na mesa presente, vereador Didi, vereador Ribamar, vereador Tim e vereador Ni. Senhor presidente, 11 vereadores responderam presente sessão. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Vou pedir para o primeiro secretário proceder à leitura da matéria da sessão do expediente. 42 ofícios do DATL respondendo às solicitações dos senhores vereadores. Projeto de lei de número 65 de 2018, de minha autoria, Ricardo Silva, institui no calendário oficial do município de Osasco o mês de Setembro Verde, mês de incentivo à doação de órgãos e tecidos. Senhor presidente. Projeto de lei de número 66 de 2018, de autoria do novo vereador Rogério Santos, dispõe sobre a inclusão da festa Nossa Senhora de Fátima no calendário oficial. Documentos administrativos, requerimento externo, de número 74 de 2018, ofício de número 407 de 2018, solicita que seja designado até 2 servidores efetivos para participarem do curso de educação previdenciária, conforme segue anexo. Senhor presidente. Indicações da nova vereadora Ana Paula. Indicação de número 5.432, determina o setor competente, plantação de corrimão na Viela David Alfredo dos Reis, no bairro do Vila Holanda. Indicação da mesma nobre vereadora, de número 5.429, determina o setor competente, retirada de entulho na rua Hércules Altino Barca, altura do número 43, do bairro do Novo Osasco. Indicação da mesma nobre vereadora, de número 4.437, determina o setor competente, roçagem do Matagal Alto, no córrego que está na rua Veneza, no bairro do Veloso. Indicações do novo vereador Batista, de número 5.311, determina o setor competente, serviço de tapa-buraco na rua Vitória, em frente ao número 134, no bairro do Rochidale. Indicações do mesmo novo vereador, de número 5.312, determina o setor competente, serviço de troca de lâmpadas de Boca de Lobo, na rua São Bernardo do Campo, em frente ao número 297, no bairro do Vila Menck. Indicações do novo vereador Cláudio Locadora, de número 5.347, determina o setor competente, o conserto e vazamento na rua Dr. José Almeida, Vilas Boas, em frente ao número 156, no bairro do Portal
Portal do Oeste, indicação do mesmo vereador, de número 5.342, determina o setor competente a desobstrução da rede de esgoto na rua Aquilino Alves Souza, em frente ao número 142, também do bairro do Portal do Oeste, indicação do mesmo vereador, de número 5.285, determina o setor competente a manutenção de Boca de Lobo na Avenida Pedro Lorena, em frente ao número 399 do bairro do Jardim Elvira. Indicações do novo vereador de Paula, de número 5.441, determina o setor competente, conceito de vazamento de Boca de Lobo na rua Opala, em frente ao número 5, no bairro do Mutinga. Indicação do mesmo novo vereador, de número 5.446, determina o setor competente, limpeza geral e capinação na rua José Timóteo da Silva, no bairro de São Pedro. Indicação do mesmo novo vereador, de número 5.448, determina o setor competente, a remoção de veículo na rua José Timóteo da Silva, também em frente ao número 389, bairro São Pedro. Indicações do presidente Lindoso, de número 5.425, determina o setor competente, desobstrução da rede de esgoto na rua Taboão da Serra, no bairro do Vila Menck. Indicação do mesmo novo vereador, de número 5.410, determina o setor competente, implantação de redutor de velocidade na rua Francisco Morato, em frente ao número 389, no bairro do Vila Menck. Indicação do mesmo novo vereador, de número 5.426, determina o setor competente, reforma e limpeza do bueiro na Avenida Luiz Rink, em frente ao número 20, no bairro do Mutinga. Indicações do novo vereador Gerassaf, de número 5.310, determina o setor competente, reforma da sala de parto do Hospital e Maternidade Amadora Aguiar, Avenida Getúlio Vargas, bairro Piratininga. Indicações do mesmo novo vereador, de número 5.385, determina o setor competente, construção de rampa de acesso para deficientes na rua Antônio Jacinto Rangon, no bairro do Bonança. Indicações do novo vereador Josias da Juca, de número 5.277, determina o setor competente a roçagem na creche Recanto Alegre, na rua Antônio Assaf, em frente ao número 335, no bairro do Pestana. Indicações do novo vereador NID, número 5.297, determina o setor competente a reforma e implantação de placa. Proibido estacionar caminhão na Avenida Brasil, Praça Joaquim Mendes Filho, bairro do Roxidade. Indicação do mesmo novo vereador, de número 5.291, determina o setor competente, implantação de sarjeta na Rua Maranhão, em frente ao número 2, no bairro do Roxidade. Indicação do mesmo novo vereador, de número 5.279, determina o setor competente, serviço de poda de árvore na Avenida 7 de Setembro, em toda a sua extensão, no bairro do Cipava. Indicações do novo vereador, professor Maralis Guides, número 5.254, determina o setor competente, serviço de roçagem na rua Helena Maria Ferreira Munhoz, em frente ao número 281, 544 e 595, bairro Helena Maria. Indicações do novo vereador Ralph, de número 5.450, determina o setor competente a desatização e fiscalização na rua Madre Rossello, em frente, no bairro do Centro. Indicações do novo vereador Ribamar, de número 5.362, determina o setor competente a limpeza de bueiro na Avenida Brasil, em frente ao número 2.333, no bairro do Roxidade. Indicação do mesmo novo vereador, de número 5.366, determina o setor competente recapeamento asfáltico na rua Ramiro Corrêa Monteiro, no bairro do Jardim de Abril. Indicação do mesmo novo vereador, de número 5.364, determina o setor competente serviço de tapa-buraco na rua Estrada das Rosas, em frente aos números 13, 314, 651, 900, 984 e 1250, bairro de Santa Maria. Indicações do novo vereador Ricardo Silva, de número 5.388, determina o setor competente, limpeza geral e capinação, na Rua dos Portugueses, em frente ao número 819, no bairro do Helena Maria. Indicação do mesmo novo vereador, de número 5.411, determina o setor competente, o estudo para a remoção do canteiro complementar na Rua Pernambucana, em frente ao número 670, no bairro do Conceição. Indicação desse mesmo novo vereador, de número 5.406, determina o setor competente a pintura de faixa de pedestre na rua Pedro Fioretti, em frente ao número 48, na entrada do Hospital Antônio Giglio. Indicações do novo vereador Tinha de Ferreira, de número 5.402, determina o setor competente serviço de tapa-buraco na rua Sanji Fukushima, em frente ao número 603, no bairro do Jardim Roberto. Indicação do mesmo novo vereador, de número 5.401, determina o setor competente, serviço de tapa-buraco, também na rua Elza Fagundes Moraes, em frente ao número 35, no bairro do Jardim Roberto. Senhor presidente, são essas indicações de hoje. Obrigado, primeiro secretário. Pedir para o senhor fazer a chamada dos nobres colegas vereadores para a matéria ser discutida e votada nesta sessão do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia presente, vereador Toniolo, vereadora Ana Paula presente, vereador Batista,
Vereador Batista na mesa presente. Vereador Cláudio Locadora presente. Vereador Daniel Matias presente. Presidente Lindoso na presidência presente. Vereadora Lúcia. Vereador De Paula presente. Vereador Jair Assaf presente. O Ricardo Silva presente. Vereador Rogério Santos presente. Vereador Josias. Vereador Professor Mário presente. Vereador Pelé da Cândida presente. Vereador Ralf. Vereadora Régia na mesa presente. Vereador Didi. Vereador Ribamar presente. Vereador Tinha na mesa presente. Vereador Ni. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Toniolo, vereadora Lúcia, vereador Josias, vereador Ralf, vereador Didi, vereador Ni, vereador Josias presente. Senhor presidente, 16 vereadores responderam presença, presente sessão. Havendo número regimental, solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da matéria a ser discutida e votada nesta sessão de expediente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Josias. Presidente, estamos recebendo hoje na Câmara Municipal a visita do professor Acleto. Ele é o diretor do Colégio Adventista aqui na nossa cidade, tem contribuído muito com a formação dos jovens. Eu queria ver se o senhor concitasse o plenário para que ele fizesse parte dessa sessão de hoje. Eu agradeço. Então, para nós é uma honra, tenho certeza que o plenário não vê. Por favor, professor Acleto, por favor. É uma honra recebê-lo aqui, viu? Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Acompanhe a mesa conosco. Claudino, por favor, Claudino, fique à vontade. Moção de conformismo de número 87 de 2018, de autoria do vereador Tinha, contra o aumento abusivo da taxa de lixo no carnê do IPTU, senhor presidente. Está em discussão a moção 87 de 2018, do vereador Tinha de Ferreira. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Tinha, 5 minutos. Eu pedi para você registrar a presença. Quem chegou depois, não sei se foi o Rogério. Já? Tá. Acho que foi só o Pelé, então, não sei. O Alex. Ô, Tinha, deixa eu pedir aí. Pode pedir. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Ricardo. Gostaria de pedir Vossa Excelência que consultasse o plenário para a inclusão de uma moção de minha autoria. É a moção de apoio pelo lançamento da cartilha que trata sobre a alienação parental, que foi hoje lançada pelo prefeito Rogério Lins, senhor presidente. Qual o número da moção, Ricardo? Desculpa, eu não ouvi o... Moção de número 185. Então, está em votação o pedido de inclusão da moção 185 do nobre vereador Ricardo Silva. Os vereadores favoráveis ao pedido de inclusão permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Pelezinho. Queria ver a possibilidade de incluir um requerimento 042/2018. Está em votação o pedido de inclusão do requerimento 042 do novo vereador Pelé da Cândida. Qual é o assunto, Pelé? Se trata, eu requeiro essa mesa, observadas as formalidades regimentais, o envio de ofício a essa presidência solicitando informações sobre a possibilidade de assessores de vereadores passarem a ser funcionários da casa e, se há possibilidade positiva, funcionários de quais vereadores passaram por essa mudança. Está em votação o pedido de inclusão do requerimento 042 do novo vereador Pelé da Cândida. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Josias. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que colocasse em votação a inclusão da moção 182/2018. Essa moção é principalmente pelo aniversário da JUCO. Hoje a JUCO completa 56 anos de existência na nossa cidade. Uma entidade que mora no meu coração, então eu peço o voto favorável dos vereadores para a inclusão.
Está em votação o pedido de inclusão da moção 182 do nobre vereador Josias da Juco. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Presidente, questão de ordem. Queria que você consultasse aqui o plenário, só para incluir essa moção, como é uma atividade que eu tive muito tempo nessa posição, e eu fui goleiro de futebol. E hoje é o dia do goleiro. Então, eu pediria para a comemoração, goleiro, eu queria que realmente a moção número 00184-2018, da formalidade regimental, para a moção de aplauso ao dia do goleiro. Certo? É a moção? E essas pessoas que estão aqui, presidente, assim, fazendo esse comentário, é porque não teve a capacidade de fazer um gol em mim, porque nunca jogou. Qual é o número da moção, Tinha? Não sei. A moção 184. 184. Está em votação o pedido de inclusão da moção 184 do novo vereador Tinha de Ferreira. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Ricardo. Talvez uma moção minha que eu esqueci de pedir novamente, peço agora a Vossa Excelência a inclusão de moção de número 183, de minha autoria, moção de apoio pela Semana do Trabalhador, que é um trabalho que nós levamos muito a sério aqui dentro do município para ajudar a nossa cidade. Está 183. Está em votação o pedido de inclusão da moção 183 do novo vereador Ricardo Silva. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Tinha, você tem 5 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Libera o tempo aí, Paulo. Primeiramente, quero agradecer aqui a presença aqui da nossa plateia, que todos das terças e quintas acompanhando sempre a nossa sessão. Cumprimentar os nossos colegas nobres vereadores que aqui estão, e a mesa cumprimentar em nome do meu presidente, doutor Lindoso. Presidente, eu só quero aqui falar sobre essa moção, porque muitas vezes a gente tem que fazer a moção, presidente, porque, presidente, eu acho que vamos aqui dar atento, porque é uma coisa importante para a cidade e para os nossos munícipes. Eu sei que o Cláudio não gosta de falar desse aumento de IPTU, é por isso que ele está querendo não deixar a gente falar adequadamente, né, Cláudio? E vamos lá. Nós tivemos aqui aquele ajuste que teve na taxa de lixo, que acabou incluindo no IPTU. E nós tivemos problemas lá no Santa Fé. E o Santa Fé teve aqui, fez uma reunião lá na Secretaria de Finanças, até o líder acompanhou essa reunião, viu, líder? E agora as pessoas foram lá, fizeram o seu requerimento para poder rever esses valores do que foram cobrados a mais. Só que agora estão mandando resposta para as pessoas, pedindo para as pessoas regularizar o imóvel. Mas, gente, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o que é aquele valor que cobrou a mais para simplesmente trazer no valor do que é a metragem quadrada que ele tem de construção na área deles, porque jogaram em terreno. Agora, o que não dá para entender que, se eu não me engano, no governo Emídio, acho que no segundo ano do governo Emídio, foi feita uma planta genérica desse município, não foi isso, Mário? E essa planta genérica, aquelas casas, áreas livres, que o senhor Didi sempre está reclamando aqui, que tem um terreninho, constrói 4 andares e cobram 800 metros quadrados, é porque essa planta genérica, ela pega. Então, nós temos a planta genérica, não tinha necessidade de ficar judiando essas pessoas. E pessoas pobres que não têm dinheiro para pagar uma planta, gente, pagar um engenheiro, no mínimo é R$1.000 para fazer uma plantinha e assinar. Então, líder, leva lá para a Secretaria de Finanças, que eles têm a planta genérica lá, eles pegam aquilo, calculam, já tem a medida certa lá. Eles não precisam judiar dessas pessoas, eles não estão pedindo regularização, e nós não estamos em período de anistia para regularizar, porque se for assim, nós vamos ter que regularizar tudo que é imóvel da cidade. Eu garanto para você que 50% dos imóveis da cidade não está regularizado, e principalmente dos nossos vizinhos, amigos que vivem em áreas livres. Então não é isso, não é esse o propósito. Não é para atrapalhar nem para judiar das pessoas. Eu acho que nós temos que, adequadamente, nós temos o mecanismo da planta genérica. Usa-se isso, planta genérica, pega a região e já conserta, porque tem um requerimento lá pedindo que já virou um PA. Porque amanhã depois tem a justificativa com o Ministério Público, alguma denúncia, porque ele já tem o processo administrativo que foi provocado. E aqui nessa sessão já foi provocada por 2 vezes, 3 vezes. Então é uma coisa oficial.
Então, acho que nós temos que parar de judiar, tentar ajudar a nossa sociedade, ao povo da cidade, a população, essa mais carente, que possa regularizar e deixar essa coisa em ordem. Então, não vamos, já fizemos aqui, teve um pequeno erro, e vamos consertar esse erro rápido, porque as pessoas já ficam agoniadas. A pessoa que ganha lá 2, 3 salários mínimos, coitadinho, que é pai de famílias que trabalhou a vida toda, que são pobres, que moram naquela região, eles sabem que ficam numa situação delicada e ficam pedindo coisas que não tem condições deles fazerem. Nesse momento não tem como fazer. E dando prazo para eles, aí eles ficam agoniados. Então, eu pediria isso aí, líder. Leva isso para mim, para a Secretaria das Finanças, vamos tentar resolver e tentar botar uma pedra em cima disso, tentar realmente acertar o único lugar que teve errado nesse ajuste na taxa de lixo, que acabou influenciando, cobrando o terreno, e se o povo mora nas casinhas lá. O povo não mora em cabana, ele mora nas casinhas que tem lá. Eu fui lá ver, são casinhas de 30, 50, 100, 150, 200 metros quadrados, e casas humildes. E tem um terreno grande, porque aquilo era uma chácara. Mas a nossa legislação ela é clara, do IPTU, ela é clara. Quando tem a identificação, se calcula o preço, o metro da identificação. Quando tem terreno vazio, se cobra o terreno vazio. E eu sou a favor. E, presidente, eu tenho mais 30 segundos aqui. Mais uma vez eu quero alertar. Aquela área do Otávio Torres, que tem uma dívida de 30 milhões de IPTU, teve aí um andamento aí com ela, aquela área foi vendida. Eu queria aqui, eu vou procurar essa semana, vamos questionar, saber se essa área, como foi passada a escritura dela. Se já transferiram ou transferiram o PTU, porque não poderia transferir com uma dívida de 30 milhões, Didi. E a área foi vendida da Otávio Torres. E justo essa área que deve 30 milhões de IPTU, que resolvia pelo menos 50% das habitações sociais do meu amigo Didi, que está aqui preteando há 1 ano e meio. Certo, senhor Didi? Então, vamos correr atrás disso, gente, para fazer a coisa certa nessa cidade, vamos procurar saber, para poder as coisas andar. Para concluir. Presidente, para concluir, muito obrigado pela sua atenção. Continua em discussão a moção 87 de 2018, novo vereador Tinha de Ferreira. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de conformismo de número 90 de 2018, também de autoria do vereador Tinha, contra a forma que estão querendo insertar as grandes empresas da cidade de Osasco, senhor presidente. Vereador ausente, a sessão, senhor presidente. Será pautado na próxima sessão. Moção de conformismo de número 188 de 2018, também de autoria do vereador Tinha, referente ao pagamento, aliás, também vereador se encontra ausente, senhor presidente. Será pautado na próxima sessão. Moção de apoio de número 179 do autor, também ausente. Será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso de número 180 de 2018, de autoria do novo vereador Lindoso, pelo Dia Nacional de Prevenção ao Combate à Hipertensão, 26 de abril, que tem como objetivo mostrar a importância de medir pressão arterial regularmente e incentivar hábitos de vida saudáveis à população. O tema desta campanha desse ano é Meça Sua Pressão, promovida pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, com ações multidisciplinares abordando alimentação saudável, práticas de atividades físicas, controle de estresse, sobre outras tantas, bem como a Sociedade Brasileira de Hipertensão, Cardiologia e Nefrologia e a Federação Nacional das Associações de Portadores de Hipertensão Arterial, com a campanha Tratar a Hipertensão é um Ato de Fé na Vida. Senhor presidente. Bom, eu vou pedir para o vice-presidente Ribamar assumir a presidência para que eu possa discutir. Vereador Lindoso, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado. Bom, eu gostaria de cumprimentar novamente algumas pessoas que chegaram posteriormente à minha fala inicial. Cumprimentar o pessoal que está assistindo aqui, pessoal que nos assiste em casa, pessoal da imprensa, os nobres colegas vereadores e funcionários desta casa. Não poderia deixar de passar em branco
o dia da hipertensão. A hipertensão é uma das doenças que mais matam no mundo. E no Brasil não seria diferente. Ela caminha concomitantemente a algumas doenças que ela acaba aparecendo com a idade, como a diabetes mellitus. Entretanto, ela pode ser infantil. Tem crianças que podem apresentar hipertensão arterial por problemas renais, por problemas nefrológicos. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, vamos falar do Brasil, vamos falar do nosso país, a cada 2 minutos morre uma pessoa por infarto, por um problema cardiológico. Mata mais que o trauma, mata mais que qualquer outra doença. E, assim, a hipertensão, ela é uma doença que, se prevenida, se tratada corretamente, identificada, você consegue controlar e você consegue viver naturalmente com a hipertensão arterial. É até engraçado, vereadora Régia, que alguns pacientes, quando passam comigo, eu pergunto: o senhor é hipertenso? Ele fala assim: não sou hipertenso, eu uso um remédio. Na verdade, ele é hipertenso, mas ele tem a hipertensão controlada com o uso de medicamento. Essa é a realidade. Fica aqui a minha dica, e hoje eu queria agradecer, se eu não me engano, foi a enfermeira Olívia, que passou o dia aqui pela manhã, passou a manhã aqui, e à tarde, eu não me lembro o nome, Heitor, o enfermeiro Heitor, que está agora à tarde aqui, verificando a pressão arterial dos colegas, dos funcionários, dos munícipes, até uma forma de tentar incentivar e de tentar falar a respeito da doença e da importância de se tratar e de se prevenir a hipertensão arterial. Obrigado, queria agradecer a Olívia, ao Heitor, a Olívia, que é enfermeira, que trabalha com o doutor Francisco, que é o médico aqui, que faz o exame dos funcionários, e o Heitor, ele é enfermeiro lá da escola, acho que Clara Luz, se eu não estou enganado. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, e obrigado pela ajuda, pela ajuda aqui na Câmara Municipal de Osasco. Não poderia deixar passar em branco também, eu sei que o Josias vai falar, mas hoje a JUCO comemora oficialmente 56 anos de idade. Osasco se emancipou e logo 2 meses depois, digamos assim, a JUCO se formou. É impressionante o trabalho da JUCO aqui na cidade de Osasco. Aonde eu vou, Josias, eu falo a respeito da JUCO. Algumas cidades têm algumas instituições que fazem um trabalho análogo, um trabalho similar ao que a JUCO faz aqui, mas eu não é querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas a JUCO é bem melhor. Nós temos JUCOs aqui na Câmara, e eu posso citar a Isabel, que ficou um bom tempo conosco aqui, e ela é tão profissional, tão competente, que ela entrou na faculdade, Cláudio, e nós de imediato já colocamos ela num programa de estágio que nós criamos aqui, que é a CIEI. Tenho certeza que ela, quando terminar a faculdade, vai ser uma profissional exemplar e vai nos dar bastante orgulho. Cadê a Isabel? Está aí? Olha a Isabel aqui. Para quem não conhece, a Isabel, que era JUCO até pouco tempo e agora é estagiária da CIEI. Então fica aqui o meu agradecimento e os meus cumprimentos, Josias. Leve lá para o professor Daniel, para a professora Daniela. Eu que estive lá, passei rapidamente devido à correria, mas acabei passando lá para dar um abraço e para prestigiá-los nessa comemoração do 56º aniversário. E, pessoal, finalizando, nós estamos em abril, está acabando o mês de abril, e foi proposital, nós comemoramos o Abril Marrom. Nós incentivamos a prevenção das doenças oftalmológicas. É o mês de prevenção à cegueira. Ontem eu estive numa cidade do interior, acabei dando uma palestra, falei um pouquinho, e é muito importante as pessoas passarem consultas com o médico oftalmologista. Tem uma prerrogativa aí que, eu quero passar com o doutor, com o médico, que eu quero só passar meu óculos, fazer a minha consulta e vou para casa. Faz uma consulta, às vezes, rápida, com o intuito de se fazer só a prescrição, ou, dependendo da situação, passar o óculos, e a pessoa tem uma doença grave, como um glaucoma. Para concluir, presidente, para concluir. A pessoa tem uma... pode.
a pessoa tem uma doença silenciosa como o glaucoma, seu Jair, tem uma retinose pigmentar e muitas vezes não faz o exame adequado, faz com tecnólogos ou com médicos que são pseudomédicos que não entendem e acaba uma coisa que poderia ser prevenida, ela acaba cometendo de maneira muitas vezes irreversível, levando uma cegueira e a pessoa a uma deficiência para a vida inteira. Então fica aqui a lembrança do Abril Marrom, da importância das pessoas fazerem um exame oftalmológico completo, um exame fidedigno, um exame do fundo de olho, da pressão de olho, para que caso tenha alguma patologia, alguma doença, para que ela possa ser identificada e ser tratada de modo eficaz, precoce. Obrigado, que Deus abençoe o nosso trabalho. Parabéns, presidente. Convido Vossa Excelência que reassuma a presidência dessa casa. Continua em discussão a moção 180 de 2018 de minha autoria. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Lúcia. Quero discutir. Para discutir, 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde ao público presente. Quero aqui falar, hoje está a nossa pastora da Igreja Quadrangular, está aqui presente, a pastora Vitória. Seja bem-vinda, pastora, nessa casa, pastora capelã da igreja. Presidente, eu quero te parabenizar, né, por falar da pressão arterial, que é fundamental. Falar aqui para os meus pares, que é fundamental tratarmos desse tema nessa casa. Queria colocar aqui, presidente, que o meu irmão teve um AVC hemorrágico com 36 anos. Por que será que ele teve esse AVC hemorrágico com 36 anos? Né? Quase foi a óbito. Então, queria chamar a atenção, mais uma vez, que a prevenção é fundamental. Que quando for aferir a pressão, presidente, um ato muito importante que você pode notar, que você vai ver uma técnica, aferindo a pressão, muitas das vezes, acaba não indo até o final, viu, vereador Cláudio? Acaba não indo, acaba também não dando aquele tratamento certo para o paciente. E por que será, vereadora, que essas pessoas acabam, muitas das vezes, não tendo alimentação? Será que é falta de orientação? O que será? O que fazer para prevenir? Como nós devemos andar de mão dada nos postos de saúde, fazendo o quê? Fazendo a prevenção. Orientação é a melhor coisa que nós temos que fazer hoje, palestras, como era feito. Palestras, o que pode causar? Muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que é um AVC hemorrágico. Ou muitas das vezes, quando as pessoas acabam, como aconteceu agora com um amigo nosso, agora também que nós enterramos ele ontem, com problema no coração, cateterismo, angioplastia, vereador Jair. Hoje, os idosos, eles fazem o quê? Eles fazem academia, eles andam correndo nas praças, não é isso? E os jovens acabam não tendo tempo. Então, eu gostaria de chamar a atenção na alimentação, na orientação de cada posto de saúde, pegar o paciente e atender até como cliente especial e fazer toda essa orientação, para que esse paciente de um posto de saúde não acabe chegando no pronto-socorro, aonde não dê para fazer mais nada. Então, é muito importante você que está nos assistindo em casa, ir no posto de saúde, aferir sua pressão, ver sua glicemia, porque é muito importante. Muito importante também quando o profissional dá aquela devida atenção. Eu quero aproveitar e dizer também, vereador Jair, que ontem nós tivemos no bairro do Três Montanhas, quero aqui parabenizar o prefeito e todos os vereadores que compareceram, que foi um ato que nós caminhamos, vereador Jair, e mostramos todas as dificuldades nesse bairro. Então, fica aqui a minha dica de orientação para vocês em casa,
No posto de saúde também, quando for aferir a pressão e não tiver orientação, vá reclamar com a chefe da unidade, pedir que faça o correto, que faça o certo. Então, fica aqui, presidente, e parabenizar você por essa moção. Muito obrigada a todos. Continua em discussão a moção 180 de 2018, de minha autoria. Não havendo mais quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Não, lê todas as moções, a gente vê no final, ele quer... Moção de número 182 de 2018, de autoria do novo vereador Josias. Moção de congratulações à Juventude Cívica de Osasco, JUCO, em comemoração aos seus 56 anos de existência, senhor presidente. Está em discussão a moção 182 de 2018, do novo vereador Josias. Questão de ordem. Questão de ordem, Josias. Para discutir. 5 minutos. Opa. Queria saudar os vereadores, saudar aqui a imprensa, o Júlio Rezende. Queria saudar aqui o nosso amigo, professor Acleto, do Colégio Adventista. Queria saudar, que Deus abençoe, obrigado pela visita e pelo trabalho que tem desenvolvido na nossa cidade, na formação de jovens e crianças da nossa cidade. Queria, a vereadora Ana Paula, saudar em especial também o meu amigo Claudino, uma pessoa de um caráter exemplar, um amigo para todos os momentos, tanto na alegria como também nas dificuldades. Queria pedir para os vereadores, eu tinha para discutir essa moção, até porque o presidente já adiantou aqui, sobre a comemoração do aniversário da JUCO, Alex. A JUCO completa hoje, Jair, 56 anos de existência na cidade de Osasco. E eu não poderia, vereadora Ana Paula, deixar de falar que quem instituiu o aniversário da JUCO e colocou no calendário da cidade de Osasco foi em 23 de abril de 1991, prefeito Francisco Rossi. A JUCO tem uma gratidão boa pelo seu pai, pelo que ele fez pela JUCO. O primeiro convênio da JUCO com a prefeitura foi o prefeito Francisco Rossi, que assinou o convênio. E de lá para cá, vereador Jair, a JUCO cresceu de tal maneira que a gente cada dia mais se orgulha dessa instituição na cidade de Osasco. O que o presidente falou é verdade. Muitas vezes eu recebo vereadores, até prefeito aqui no gabinete, e aí eu penso que eles vieram visitar a cidade, vieram visitar a Câmara. Não, a gente veio conhecer a JUCO. Eu tenho que sair correndo daqui para ir na JUCO com eles, para mostrar a JUCO, para eles levarem para a cidade, Régia. É uma alegria, né? E hoje eu estive na JUCO. E para minha alegria também, na JUCO hoje, assim que terminou o evento na Sala Osasco, eu fiz o convite para a juíza, para a doutora Betina. Falei, dê esse presente para nós, vai na JUCO. Ela falou, olha, eu já queria há muito tempo e eu vou agora com você. E foi, almoçou com os alunos, visitou o prédio, entendeu o que era a JUCO. E eu queria passar aqui, Alex, uma recordação, que a gente guarda algumas coisas, Ana Paula, lá do passado, né? E eu guardo com muito carinho uma cobertura que eu usei em 1989. Eu entrei na JUCO com 11 anos. No Fundo Social, entrei com 11 anos na JUCO e foi era minha essa cobertura, eu guardo com muito cuidado aí. Não cabe mais não, cabe mais não. Cabe mais não. E é uma felicidade ter passado por essa instituição. E hoje, Alex, quando eu cheguei na JUCO, eu tirei tantas fotos com os alunos que, ao terminar, eles começaram a perguntar para mim, tinha a história dos pelotões, como foi criado. E aí eu fiquei muito emocionado, feliz.
queria pegar uma fala de um amigo, um funcionário aqui da Câmara, que é o João, e um dia ele passou essa fala para um vereador, que quando estão preocupados, muitas vezes, em tirar os jovens da rua, da criminalidade, a JUCO, há muito tempo, vem fazendo um trabalho na cidade de Osasco, muitas vezes quietinha, mas tirando realmente esses jovens da criminalidade, da rua, muitas vezes do abandono da família. A JUCO não está preocupada, vereador Pelé, com a questão de dar emprego. A JUCO está preocupada na formação, na qualificação profissional. A professora Régia sabe bem isso. Trabalho é consequência de uma formação e de uma qualificação. E, graças a Deus, hoje a JUCO está com mais de 1.000 alunos, já se passaram mais de 30.000 alunos na JUCO. Nós temos alunos da JUCO hoje, empresários, engenheiros, juízes, desembargador, nós temos hoje ex-JUCO, nós temos profissionais, temos na prefeitura hoje muitos funcionários, e hoje a juíza falou que um dos escreventes dela foi aluno da JUCO e hoje trabalha no gabinete dela. Então, é uma emoção muito grande. E eu queria, presidente, não sei se o Dias conseguiu, não, mas eu ia deixar para uma outra oportunidade, é que eu ia passar um vídeo falando de uma matéria que saiu da JUCO, e uma matéria que repercutiu, e algumas pessoas falaram assim, onde estava essa entidade que a gente não tinha visto ainda na Rede Globo falar da JUCO. E se tiver no final a oportunidade de passar, eu queria pedir permissão, porque falar, vereador Jair, da Fundação Casa, todo mundo fala. Falar das coisas ruins, todo mundo fala. Mas falar de uma instituição que forma jovens, que dá o seu direito, mas também cobra o seu dever, são poucas que fazem isso. Então, parabéns a JUCO, parabéns ao professor Daniel, parabéns ao Irante, parabéns ao Vivaldo, parabéns ao Horácio Gonçalves, parabéns a vários que passaram pela JUCO e que deu a oportunidade dessa entidade existir há muito tempo. Que Deus abençoe a todos e viva a JUCO. Muito obrigado. Continua em discussão a moção 182 de 2018 do nobre vereador Josias da JUCO. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de número 183 de 2018, de minha autoria, Ricardo Silva, moção de apoio pela Semana do Trabalhador, a ser comemorada nos dias 1 e 7 de maio. Senhor presidente. Está em discussão a moção 183 do nobre vereador Ricardo Silva. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, Pode cara. discutir. 5 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, a mesa, os vereadores, nossos pares, a imprensa presente, o público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela TV Câmara Osasco. Senhor presidente, fiz questão de vir discutir essa moção pela importância do tema, que agora o mês de maio inicia-se para todas as pessoas com o mês do trabalhador. Um mês de homenagem, mas é um mês que fazemos um trabalho, o qual fazemos desde 2002 na cidade, em relação à questão de emprego, ajudando nossos munícipes, porque quem está desempregado sabe qual é o drama e a dificuldade de viver desempregado, onde a pessoa fica sem uma provisão financeira e a pessoa tem responsabilidades, seja qual for, e com isso tem a sua família para ser mantida. Se pondo no lugar dessas pessoas e pensando nelas, é por isso que esse trabalho nós damos continuidade há tanto tempo. Mas antes eu quero só referir aqui algumas leis que falam sobre esse tema e que já foram votadas nessa casa. A lei de número 3.956, de 25 de agosto de 2005, instituiu o calendário oficial do município a Semana Municipal de Prevenção a Acidente do Trabalho. Essa lei ela foi promulgada pelo prefeito Emídio, na época. A outra lei, a lei de 4.596, de 12 de setembro de 2013,
que é a lei que fala inserir no calendário oficial do município de Osasco a Semana do Trabalhador, que é do ex-prefeito Jorge Lapas. E a outra lei, que é a lei de 3.782, de 21 de julho de 2013, institui no calendário oficial do município de Osasco a Semana de Apoio ao Emprego do nobre vereador Gilmar Romano, que passou nessa casa. Projeto de lei de número 16. Então, cada tema desse tem uma importância. Cada um descreve aqui as ações devidas, os trabalhos, as festas comemorativas que devem ser realizadas na cidade, visando esta pessoa que é a figura do trabalhador na nossa cidade. Quero aproveitar o momento também para fazer aqui o anúncio do dia 5 de maio. Agora nós vamos ter, gostaria de pedir o zoom aqui da TV Câmara, por gentileza, para mostrar que nós vamos ter no dia 5 de maio um feirão aqui na nossa cidade. Esse feirão está sendo promovido pela Secretaria de Trabalho e Inclusão, o secretário Olau Alencar. Por favor, TV Câmara, obrigado. Então está aqui esse informativo, dia 5 de maio, das 9 às 16 horas, o local do feirão para todo o povo osasquense vai ser no Céu José Saramago. O endereço é a Avenida João de Andrade, número 1355, e muitas pessoas que estão em Osasco, desempregadas, em todos os tipos de perfil, poderá ter oportunidade de novamente ingressar ao mercado de trabalho. E, dentro disso, também quero fazer o convite, que nós vamos fazer 2 audiências públicas aqui em relação ao tema, onde nós vamos falar mais afinco sobre a questão do trabalhador. Uma delas vai ser amanhã, sexta-feira, dia 27, às 19 horas, que fala sobre a instituição no calendário oficial do município de Osasco sobre a Semana do Trabalho. Então, aqui terá pessoas especialistas, pessoas renomadas, pessoas da cidade, fora da cidade, que vão debater o tema. E a outra audiência pública, aliás, será uma sessão solene, será no dia 7 de maio, que nós vamos finalizar aqui às 19 horas, também sobre o tema Semana do Trabalhador, atendendo a lei de número 4.596 de 2013, que é uma solicitação de minha autoria. Também quero aproveitar para o nosso povo osasquense, segunda-feira vai ser feriado, nós vamos ter um passeio ciclístico do trabalhador, que está sendo fomentado pela Secretaria de Esporte, através do secretário Carmônio, e o passeio ciclístico ele vai ter na Zona Norte e Zona Sul, aonde vai sair da Zona Norte, do Jardim Baronesa, do estacionamento Duque Ellington, e na Zona Sul, na Narciso Stolini, na Prefeitura do município de Osasco. A Semana do Trabalhador, comemorada entre os dias 1º e 7 de maio, foi instituída no calendário oficial do município através da lei de número 8.999, de 70. Na semana que inclui o 1º mês de maio, data em que se comemora o Dia do Trabalho. A data permite a reflexão sobre as legislações trabalhistas. Tem muitas pessoas hoje, tema debatido hoje no Congresso, a legislação trabalhista, normas e demais regras de trabalho. Além disso, para concluir, senhor presidente, homenageia a luta dos trabalhadores que reivindicaram por melhores condições trabalhistas. No Brasil, o Dia do Trabalhador só foi reconhecido a partir de 1925, através do decreto de número 5.452, em 1º de maio de 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, nós vamos ter muitas ações, acredito que o prefeito Rogério Lins está se empenhando para possibilitar para a classe de trabalhadores um feriado com muitas atrações e ações que venham beneficiar tanto o trabalhador quanto a interação dos seus familiares na cidade de Osasco. São essas nossas considerações, senhor presidente. Continua em discussão a moção 183 de 2018, novo vereador Ricardo Silva. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Acho que agora tem... O 83 está aí, foi aprovado? Foi, está aqui. Passa para mim, por favor, da 83, sua, né? Moção de número 184 de 2018, de autoria do novo vereador Tinha,
Moção de aplauso ao Dia do Goleiro, comemorado hoje, senhor presidente. Qual é a moção? Desculpa. Está em discussão a moção 184 de 2018, do novo vereador Tinha de Ferreira. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Tinha. Só discutir rapidinho. 5 minutos. Presidente, boa tarde. Presidente, muitas vezes a cidade tem muita coisa importante para a gente discutir nessa Câmara, e eu concordo. Mas quando a gente fala, vamos falar assim, olha, vamos discutir uma moção para homenagear o Dia do Goleiro. Além, como eu já falei aqui, o meu nobre vereador Alex e Ribamar, como eles nunca jogaram bola na vida, então eles não tiveram o prazer de fazer o gol em mim ainda. Um dia eu vi um aquecimento do Ribamar jogando bola, eu falei, esse nem para ginástica rítmica ele servia para iniciar, não serviria. Porque a forma que ele estava se aquecendo não estava adequada. E o Paulo, sim, o Paulo não teve o prazer de jogar contra mim, mas a vida é assim, a gente passa, a gente não consegue se encontrar. O porquê, presidente? Agora vamos para a coisa séria. Eu tenho um goleiro aqui na cidade, o nome dele é Ederson Lúcio Santana, mais conhecido apenas como Ederson. É um goleiro que atua hoje como goleiro atual do Manchester City, é aqui do Rochdale. Esse menino esteve aqui comigo em 2015, na secretaria, ele me deu uma camisa autografada, ele estava no Benfica, de Portugal, e estava sendo negociado para o Manchester City. E foi negociado hoje com um dos goleiros mais caros, ele é o segundo goleiro mais caro do mundo. E aqui do Rochdale, da nossa cidade. É o terceiro goleiro da seleção brasileira, está sendo convocado e vai participar da Copa do Mundo da Rússia. E é em cima dele que eu quero homenagear, gente. Homenagear esse goleiro, que ele foi vendido em 2017 pelo Benfica, pelo Manchester City, por 40 milhões de euros. E é o segundo goleiro da história, é mais caro, e só pede pelo italiano Buffon. Só. Hoje, na seleção brasileira, integrou a lista selecionada da Copa América do Centenário 2016, em 31 de maio. E está sendo não só cogitado, mas ele está aí já na lista para Moscou. Então, quero homenagear a todos os goleiros, gente. A todos os goleiros que passaram, os grandes goleiros por essa cidade. Tivemos no Audax, em 2016, vice-campeão paulista, que ele acabou saindo no final, também, no finalzinho do Campeonato Paulista, que machucou o braço, que foi o goleiro que ficou famoso no mundo, que deu um chapéu dentro da pequena área, no atacante de um time grande como o Palmeiras. Isso não é para qualquer goleiro. Também é um goleiro nosso aqui, de Osasco, que hoje está no Atlético Paranaense. E quem substituiu ele foi o Sidão, que hoje é o titular e capitão do São Paulo, que também é um goleiro aqui também de Osasco e do nosso querido Audax. Então, essa homenagem eu quero fazer a todos os goleiros, porque foi essa posição que eu joguei desde os meus 7 anos de idade até os 38 anos, como até aí joguei. E joguei em times bons, fui profissional um período de campo e no salão profissional até os 35 anos. E não tomei muito gol assim, não. Tem alguns títulos na minha vida. Eu, junto com o Andrés, que é o presidente do Corinthians, fomos vice-campeão brasileiro de salão em Fortaleza contra o Sumov, a seleção cearense, juvenil, em 1981. Então, tem história. Tem uma história do nosso querido Real Madrid, que foi, viu, presidente, que foi um dos melhores times de várzea. E eu lembro de uma coisa que eu revi, viu, seu Didi, agora recentemente no Campeonato Paulista. Em 1979, o Real Madrid foi jogar contra o Martinica de Campo Limpo. Era um time da pesada. Ninguém ganhava lá. Ninguém ganhava. Nós já tínhamos jogado umas 3 vezes contra eles, ou perdia de 1-0, empatava. O João acho que conhece. O Paulo, que jogou a Várzea, ele conhece o Martinica. E quem manda lá é o pessoal do crime pesado. Lá era assim, não fazia gol. E aquele dia nós estávamos 37 minutos do segundo tempo, Didi. Fizemos 1-0. Demos pontapé, fez o gol, voltou, deu a saída, passou 3 minutos. Entrou um cara no meio do campo e falou assim, volta, parou, o gol não vale. O jogo terminou 0-0. E essa história eu revi agora na final do Campeonato Paulista. Eu só quero saber que foi o criminoso que entrou lá para dizer que o pênalti não valia. Só isso, só. E eu acho que foi do Martinica, viu? Foi do Martinica. E é uma história que eu vivi. Eu vi aqui naquela tarde assistindo aquilo. Falei, não é possível que o Campeonato Paulista,
a vitrine do futebol brasileiro, dentro dos maiores estádios, no Palestra Itália, um cara de fora entra lá e diz que o pênalti não vale, e o juiz, o árbitro reserva, vai lá o quarto árbitro e fala que não vai valer, e depois de meia hora voltou o pênalti. Eu vi o Martinica, Real Madrid, em 1979. Lá já tinha uma razão, porque o cara era do crime, não tinha como peitar o cara. Agora aqui aconteceu, infelizmente o Corinthians foi campeão. E os corintianos ficaram com tanta vergonha que não comemoraram. O primeiro título que na segunda-feira eles não comemoraram. Entendeu, gente? Gente, presidente, feliz dia do goleiro. Goleiro sempre será goleiro, sempre será o guardião. Onde não tem um goleiro, não tem um central, não tem um meio de campo, não tem um centroavante, Didi, você que jogou bola e ainda joga, você sabe que não tem um time. Aquele time seu lá, Guarani, 7 de setembro ali, o Real nem ia lá. Quando ia lá era 7, 8 que a gente batia. Entendeu? Foi até bom que fez as casas lá naqueles campos do Guarani e tudo lá, Didi, porque aí já não passava vergonha. A gente batia de 7, 8 lá e tomava um saco de camisa. Entendeu? E esse era o time do Didi lá do Piratininga. Gente, obrigado, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão a moção 184 do novo vereador Tiente Ferreira. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor Jair. Para discutir. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, eu acho que congratular com o esporte é muito importante. Qualquer competição esportiva, o esporte faz parte da vida dos brasileiros, principalmente o futebol. Eu que acompanho o futebol há muitos e muitos anos, me lembro que a primeira Copa do Mundo que eu pude acompanhar foi em 58. E hoje, eu fui surpreendido aqui hoje pelo vereador Tinha. Primeiro que veio chorar aqui na tribuna que o Palmeiras perdeu. Estou aqui chorando, reclamando que o verdadeiro campeão não é o Palmeiras. O Palmeiras ganhou ontem, deve estar vibrando, tão contente, já é o melhor time do Brasil. A televisão hoje fez uma propaganda do Palmeiras, que já é campeão de tudo que vai disputar até dezembro. Mas, na realidade, quem fatura é o Corinthians, né? Então, eu vi o Tinha aqui brincando, claro, falando do Palmeiras, do Corinthians, mas eu quero... Ô, Tinha, vereador Tinha, eu espero que Vossa Excelência não tinha o apelido que o meu pai tinha. O meu pai era goleiro. Meu pai defendia o Estrela de Ouro no quilômetro 18, na rua Imaculada Conceição, com a comandante Sampaio. Existia o campo do Estrela de Ouro, e meu pai era goleiro. Agora, adivinha qual era o apelido do meu pai? Peneira. Meu pai era Peneira. Era um ótimo goleiro, mas tinha o apelido de Peneira. Não sei por quê. Pelas fotos que nós temos do nosso pai, ele jogava de gol. Mas eu acho que era o maior frangueiro que tinha em Osasco, porque para ter o apelido de Peneira, acredito que eu não vi meu pai jogar. Mas para ter o apelido de Peneira, eu acredito que o meu pai era o pior goleiro, era o goleiro mais vazado aqui naquela época em Osasco. Mas, vereador Tinha, eu apenas quis deixar aqui um recado para que Vossa Excelência respeite sempre o Corinthians, que é o campeão dos campeões, né? Dificilmente vai ter outro campeão como o Corinthians no Brasil, mas pela sua atuação, pelo seu desempenho no esporte como secretário, eu cumprimento Vossa Excelência e quero sempre que Vossa Excelência incentive o esporte, principalmente na nossa cidade. Tem uma parte. Acho que a emoção não poderia, mas só fazer um comentário, Jair. Eu não sou corintiano nem palmeirense. Eu sou santista, onde teve o melhor do mundo. Entendeu? Então, tudo isso que fala de Corinthians é um pouco perto do meu Pelé. Entendeu? Mas é brincadeira, gente. Jair, peneira, porque ele devia peneirar bem, não entrava qualquer bola.
Acho que era por isso, viu? Ou senão o velho ia chamar de outro nome, de Galo, alguma coisa parecida, porque era frangueiro. Então, mas parabéns, acho que goleiro. Temos o Gilmar também. O Gilmar Costa, que foi goleiro do Palmeiras, quem é palmeirense aqui, ele foi goleiro do Palmeiras e entrou numa final de 78, naquela contra o Guarani, que o Careca fez o gol em cima dele de virada. Então, nós temos boas histórias de bons goleiros, de bom jogador. Osasco, sim, não é só a cidade do trabalho, que foi construída ao longo do tempo, por Guaçu, pelo Rossi, por muitos prefeitos que aqui passaram. Mas, sim, aqui foi a capital do esporte. Aqui foi muito investido, e foi investido muito bem no esporte, principalmente o pai da Ana Paula, Rossi, que eu sempre dou como exemplo. Ele conseguiu aqui construir os melhores aparelhos de esporte nessa cidade. Infelizmente, não teve orçamento para poder ter essa manutenção, para manter tudo de pé, porque nós temos excelentes espaços dentro da cidade. Tanto que os 2 grandes que nós temos foi construído por quem? Automaticamente, o seu pai, quando foi secretário estadual do esporte, ele entendeu aonde estava o esporte, recreação e lazer. E parabéns pelo seu pai, por ter sido um goleiro, né? Porque goleiro não é para qualquer um. Verdade. Entendeu? Se não vai ficar na beira do campo, igual o Ribamar, tentando esticar a perna, não passa de meio metro. Aí o Vico, coitado, está tudo travado. Mas hoje, presidente, eu peço desculpa, eu vim brincar um pouco aqui com uma responsabilidade em favor do esporte. Independentemente do time que torce, com os palmeirenses, santistas, são paulino, corintiano, etc., o importante é torcer, é ter um clube do coração. E a minha brincadeira que eu tinha foi em respeito ao esporte, para que nós conseguimos, se Deus quiser, dar melhores condições do esporte para a nossa cidade, agora também no governo do Rogério Ulisses. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Jair. Continua a discussão, a moção 184 de 2018, novo vereador Tiante Ferreira. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de número 185 de minha autoria, moção de apoio pelo lançamento da cartilha que trata sobre a alienação parental. Senhor presidente. Está em discussão a moção 185 de 2018, novo vereador Ricardo Silva. Para discutir, senhor presidente. 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez nós voltamos e retornamos a essa tribuna para discutir a importância dessa moção em relação ao tema que foi discutido hoje na Sala Osasco, pela Secretaria e todos os que participaram, com a presença de vários vereadores, a juíza aqui da cidade, a doutora Betina, e outras entidades que lutam e militam e defendem essa causa, que é a questão da alienação parental. Eu gostaria de pedir aqui o zoom da câmera, novamente, da TV Osasco, para ficar bem claro para as pessoas que essa cartilha já está disponível e estará sendo distribuída para todas as pessoas da nossa cidade, aqueles que têm interesse e querem conhecer e saber sobre o tema. E esse tema ainda é desconhecido, infelizmente, por muitas pessoas, e a alienação parental é justamente, vou falar de uma maneira bem clara para que todos possam entender, é justamente quando um casal já não se encontra mais em condições de estarem juntos e começam a fazer, como dizem no meio popular, a cabeça da criança de um contra o outro. Pai contra a mãe e mãe contra o pai. E ali esteve muitas pessoas presentes que, com certeza, senhores vereadores, vivem ou vivenciam uma situação tal qual essa. Mas que eu gostaria de falar justamente sobre isso, e aí eu falo com os vereadores, vereador Daniel, vereador Rogério, outros que estão na frente parlamentar de defesa da vida e família, é justamente que essa questão da alienação ela é o resultado final de um processo, como a doutora bem colocou, é a parte final, né? Muitas coisas acontecem antes nesse processo para que a criança, vítima, ela passe pela situação tal qual é descrevida aqui na cartilha, e que muitos já conheceram casos semelhantes. Justamente a questão do pai e mãe. E a gente fala, criança. A criança é criança, sempre será criança e necessita de defesa. Mas o adulto é a figura do homem e da mulher, que muitas das vezes gera aquela criança e aquela criança passa a ser vítima de uma questão. A gente não precisa falar hoje, nem mostrar aqui dados, para quem está na rua, quem trabalha nas comunidades,
sabe que, pelo menos em Osasco, que acredito que isso é nível São Paulo, Brasil, muitos pais jovens tendo o seu filho precocemente, aí daqui a pouco, por não ter um planejamento, esse é o tema que eu gostaria de falar com os vereadores que defendem a frente parlamentar. É um tema muito que é bastante discutido, né, e polêmico. Planejamento familiar, por exemplo. Então, tudo vai resultar na figura da criança. Mas a criança, a gente sabe, a criança necessita de defesa. Mas e o adulto? Então, é uma conscientização que nós temos que ter, trabalhar em cima disso, para que não aumente as vítimas, ou seja, as crianças que são aí, que são conjugadas dessa maneira. E muitas crianças, diga-se de passagem, elas hoje são marcadas por essa história de vida. Em questão de trauma, até questão de aprendizado, muitas coisas vão influenciar na vida dessa criança, que amanhã a gente vê hoje em dia, uma das questões que é também complexa no entendimento de muita gente, mas é o que vai inserir hoje no nosso cenário, a violência e tantas coisas mais que só faz com que a nossa sociedade tenha mais e mais problemas. Então, o que eu gostaria de frisar e deixar como reflexão, que a questão da vítima criança, ela é resultado do fator pai e mãe. E há pessoas que até atribuem isso a Deus, né? Porque uma pessoa que tem fertilidade e uma mulher, juntos, naturalmente, vão conceber uma criança. Então, quer dizer, é uma coisa natural, mas há pessoas que atribuem isso a Deus. E nós não entendemos dessa maneira. E é justamente as crianças que depois vão falar, poxa, minha vida é um caos, minha vida é um inferno, por que eu nasci? Então acaba muitas pessoas hoje jovens, né, jovens, 15, 16, 17 anos, hoje com a dificuldade de vida que tem, por fator família não ter essa estrutura, acaba vivendo esse questionamento constante, onde gera questões como mortes, no caso, se matam as crianças, essa tal da questão deles estarem se retalhando, e coisas absurdas que a gente acaba vendo no nosso cotidiano. Então, eu deixei mais essa mensagem para reflexão, porque nós devemos, vereador, trabalhar, vereador Rogério, vereador Josias, a vereadora Ana Paula também conhece muito bem, é justamente essa questão, família, porque isso tudo vai resultar na nossa sociedade do amanhã. São essas nossas considerações, senhor presidente. Continua em discussão a moção 185. 185 é isso, Ricardo? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Rogério. Para discutir. 5 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, os membros da mesa, os nobres pares aqui presentes, todos que nos acompanham aqui, também pela TV, pela internet. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o vereador, nobre vereador Ricardo Silva, pela moção e, sobretudo, parabenizar o Conselho Tutelar e o CMDCA pelo lançamento da cartilha, que ficou muito bem elaborada, bem objetiva, bem clara. Mas eu gostaria de ampliar também essa discussão para um aspecto que eu julgo ser interessante, importante. A sociedade está discutindo esse problema da alienação parental, um problema que consiste na interferência psicológica provocada na criança, no adolescente, como o Ricardo aqui já dizia, por um dos seus genitores contra outro membro da família, que também esteja responsável pela guarda e vigilância. Agora, a gravidade desse problema social não pode ser limitada à discussão apenas das consequências, pois a alienação parental ela ocorre como consequência grave de um problema ainda mais grave que a antecede. Eu estou me referindo aqui às raízes do problema que se encontram na desconstrução da família na sociedade. Na condição de vereador e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, eu não posso deixar de denunciar aqui essa terrível investida de governos internacionais e nacionais, de ideólogos com suas vãs e baixas filosofias, que são chamadas, inclusive, de modernas, mas que tentam, de todo modo, desconstruir os princípios e os valores de nossa sociedade. Está ocorrendo, senhor presidente,
uma verdadeira reengenharia social, é assim que é o termo técnico, termo que aparece nos documentos já preparados pela ONU para as conferências e cúpulas desde a década de 90. O secretário-geral de uma conferência chamada Habitat II, que aconteceu em Istambul, em 1996, declarou, eu chamo a atenção de vocês para isso, declarou que as grandes conferências da ONU já pretendiam causar mudanças, abre aspas, no estilo de vida que levariam à caducidade da família tradicional e sua substituição pelas novas formas de família e o direito de escolher qualquer tipo de família. E que isso, já dizia ele, se tratava de um verdadeiro processo de reengenharia social. O que isso significa? Os problemas que estão envolvendo a família e que agora está sendo discutido, um dos pontos, agora não, já tem um longo tempo, da alienação parental, não são frutos do acaso, não é porque a sociedade está caminhando para isso por nada. Isso está sendo, de modo muito inteligente, sendo articulado para a destruição das famílias. E o que nós estamos vendo? Estamos vendo exatamente isso, a desconstrução das bases familiares. Falava com a doutora Régia pela manhã, lá na entrega das cartilhas, no lançamento, e ela lembrava um ponto importante, ela falava da questão da autoridade dos pais. Um dos problemas, ela citava. E me chamou muita atenção nisso. A autoridade de pai e mãe foram trocadas por uma falsa ideia de que os pais devem ser meros amigos dos filhos. Não que eles não devem ser amigos, mas reduziu a um nível apenas de amizade e desrespeitou a estrutura familiar, onde a autoridade de pai e mãe estão inclusos responsabilidades próprias, desde quando os pais decidem ter filhos, até as últimas consequências com os filhos. Quando essa responsabilidade é retirada de lado, essa desconstrução resulta em famílias que, infelizmente, sofrem esse tipo de consequências. Esse não é o único mal, mas eu estou apontando aqui para um dos males que está na raiz desses problemas. Os papéis estão, portanto, invertidos. O enfraquecimento das responsabilidades dos pais geram filhos com uma falsa ideia de liberdade, sem referências de responsabilidade. E são esses filhos que depois se casarão e perpetuarão esse modelo de família sem alicerce, irresponsável, alienada e alienante. Senhor presidente, se a sociedade de hoje, nós, portanto, não despertarmos para tratar do problema desde suas raízes, ou seja, a partir da reordenação das instituições familiares, além do alto custo sociopolítico, jurídico, que vão ficar cada vez mais caro com esse problema, a sociedade ainda vai receber por herança gerações de seres humanos desumanizados. Isso significa um temível fim dos tempos. Porque não pode haver uma guerra mais violenta do que aquela que deforma e destrói a família, que é o fundamento de uma boa sociedade. Então eu aproveito essa moção para deixar aqui esse alerta que a nossa sociedade de hoje ou repensa a reestrutura familiar ou vamos cada vez pagar mais caro e, infelizmente, será o fim da nossa própria sociedade. Presidente, eram essas minhas palavras. Muito obrigado. Parabéns, Rogério. Continua a discussão, a moção 185 de 2018, novo vereador Ricardo Silva. Questão de ordem. Questão de ordem, Discutir. 5 minutos. Queria saudar mais uma vez os vereadores, em especial o vereador Alex, que é um vereador que eu admiro muito. Bom, hoje foi um dia importante para a nossa cidade. Eu confesso, Júlio e Meire, que está aqui, faz parte da comunicação da nossa cidade, no lançamento dessa cartilha, vereador Jair, eu tive a oportunidade de falar em nome dos vereadores, e agradeço aqui todos os vereadores que cederam para que eu falasse. E a doutora Bertina, juíza da nossa cidade, ela falava, Júlio, de um tema importante que está aqui na cartilha. Muitas vezes
o pai quer ser pai depois da separação. A mãe quer ser mãe depois da separação. Eles não pensaram, não discutiram isso com a família, e depois que houve a separação, aí começa a falar que o pai não deixa a mãe ver o filho. E aí começa a desconstruir, vereador Rogério Santos, a família. Seu pai não vale nada, seu pai não é nada, seu pai não quer te ver. E a mesma coisa acontece com a mãe. Ela deu um exemplo, vereadora Ana Paula, de uma mãe que apanhava dia e noite do marido. Chegou um dia, para ela não morrer, ela saiu de casa. E quando ela voltou para buscar os seus filhos, o pai já não queria entregar as crianças, e as crianças já não queriam ir mais com a mãe, porque o pai tinha desconstruído todo o papel da mãe. Sua mãe foi embora, sua mãe não te quer, sua mãe abandonou você. Então, a questão da preocupação hoje, que foi falado hoje na questão da cartilha, é isso. E muitas vezes nós vivemos isso próximo da nossa casa, na nossa família, ao lado, muitas vezes, do nosso trabalho, convive alguém com a gente. E eu lembro bem quando a vereadora Ana Paula discutiu esse tema aqui, que nós fomos para a audiência pública, que nós fizemos uma conferência, que o Conselho Tutelar visitou uma outra cidade para pegar sugestões para que a gente aprovasse isso na cidade. E o mais importante nisso, senhores vereadores, hoje eu fiz uma proposta, e a doutora Bertina, juíza, entendeu que era importante, que era a questão de ter o centro de visita monitorada, que hoje é em São Paulo. Exemplo, vereador Rogério, muitas vezes uma mãe, na separação, ela usa, presidente, que o pai abusou da criança. E não é verdade. Ela já falou hoje que teve casos que não era verdade. E aí ela teve que mandar para essa visita monitorada para que entendesse que aquilo a mãe tinha construído exatamente para afastar o filho e os parentes e desconstruir a família. O vereador Rogério Santos falou hoje aqui, família. Ontem meu filho esteve aqui no meu gabinete e eu fiz uma postagem de uma foto dele e falei, isso é família. Nós precisamos estar com nossos filhos 24 horas. Nós precisamos estar do nosso lado. Precisamos ser amigos, mas temos que ser pai. Como eu puxei a orelha dele, como você está. Como hoje eu acordei minha filha e falei, vamos, está na hora, escola, levanta. Eu não chamei ela como um amigo, eu chamei como pai. E o mais importante nisso, tinha vereadores que estão aqui, ela falou de um tema muito importante, que é esse tal de visita. E ela nos corrigiu hoje, e é um tema que a gente vem falando há muito tempo. Você arruma a casa quando está separado, porque o pai vem visitar a filha. O pai não visita a filha. Não se arruma a casa para o pai visitar o filho. Ele é pai. E o mesmo direito que o pai tem, a mãe também tem aquele direito. Tem que tirar essa ideia que só a mãe sabe criar, que só a mãe sabe educar. O pai sabe criar, o pai sabe educar. E você imagina, Pelé, 2 casais separados na cabeça do filho. Olha, seu pai vem te visitar hoje. O pai não é visita, ele é pai. Ele faz parte da família. E quando ela começou a falar aquilo, começou a construir na nossa cabeça realmente uma falha que a gente faz essa questão de falar. E vamos começar a corrigir isso. Então, foi um tema importante. Eu fiz questão, senhores vereadores, depois de levar a doutora Bertina para almoçar na JUCO pela comemoração dos 56 anos e dar o parabéns pela palestra que ela deu lá hoje, Didi, porque é de grande importância para a nossa cidade, e começar a mostrar para a sociedade o que é isso. E eu queria terminar minha fala, novamente, dando os parabéns à vereadora Ana Paula, que lá atrás não puxou só isso para ela, dividiu com os vereadores, e hoje nós estamos comemorando
um lançamento de uma cartilha, de uma ideia que se tornou pequena, mas que se tornou realidade. Sonho é assim, Ana Paula. A gente tem que sonhar junto para se tornar realidade. Obrigado. Parabéns, Josias. Continua em discussão a moção 185 do Ricardo Silva. Não havendo mais quem queira discuti-lo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Para discutir. 5 minutos. Boa tarde a todos, público presente, amigos vereadores, que eu cumprimento na pessoa do vereador Ricardo Silva, que traz essa moção e essa discussão tão importante nesse dia histórico para a nossa cidade, nesse tempo que a gente fica feliz de ver essas políticas públicas sendo divulgadas, sendo difundidas na nossa cidade, a discussão sendo ampliada. E eu quero aqui parabenizar o Conselho Tutelar, que dirigiu essa ação, e o apoio do Instituto Proteger, do CMDCA, o apoio da Prefeitura de Osasco, na pessoa do prefeito Rogério Lins, que tem acolhido muito bem todas as nossas reivindicações nesse sentido de estabelecer políticas de proteção para a família. E fez uso da palavra muito bem aqui o vereador Rogério Santos, que é presidente da comissão, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Eu penso que a alienação parental é o desdobramento de uma situação que está afetando a nossa sociedade, que a gente precisa discutir, e que a gente precisa ter essa atenção da desconstrução familiar, da desconstrução dos valores da família. E a nossa sociedade precisa estar alerta a tudo isso, porque senão nós vamos viver um colapso social e um colapso da família, que é essa instituição que é a base da nossa sociedade. E hoje nós vemos uma sociedade sofrendo porque a família está destruída nos seus valores, está corrompida nos seus valores, e nós precisamos pensar e discutir políticas que de fato possam contemplar a família, que possa resgatar os valores, que possa resgatar, de fato, essa cumplicidade dos relacionamentos, porque a alienação parental nada mais é do que o desdobramento de uma família que entrou em separação, que entrou em discussão, que entrou numa destruição, numa rota de destruição dos relacionamentos. E a briga, muitas vezes, do ego do pai, da mãe, afeta a pessoa que menos tem culpa de tudo isso, que é a criança, que é o adolescente, e todos nós sabemos o quanto que é difícil a uma criança e um adolescente que tem que passar por o trauma de uma separação de relacionamento dentro da sua casa. E são consequências terríveis. E nós precisamos proteger a nossa instituição chamada família, nós precisamos proteger as crianças da nossa cidade. E eu quero aqui parabenizar todos os vereadores que têm levantado essa bandeira, o vereador Josias, que é um lutador desta causa, que está presidindo a Comissão da Criança e Adolescente, a vereadora Ana Paula, que a gente teve ciência de todo o seu trabalho, de toda a sua luta aqui na nossa cidade, sempre em defesa das crianças. E eu fico feliz que eu tenho visto na nossa casa, nessa Câmara de Vereadores, e eu não posso citar um único, mas eu sei que tem sido unânime essa luta quando se trata de defesa da família, quando se trata de defesa de valores para a nossa sociedade. E eu penso que é só assim que a gente pode construir políticas públicas. Nós estamos tratando de um tema muito importante, que é a infância sem pornografia na nossa cidade. E é um tema que tem muitos desdobramentos, que nós precisamos estar unidos para que a gente consiga avançar em políticas públicas. Nós precisamos de uma delegacia para tratar especificamente da criança na nossa cidade. Nós precisamos identificar e tratar de forma mais de perto todas as questões que envolvem o abuso das crianças, todos esses dados que o Conselho Tutelar tem levantado na nossa cidade, e nós precisamos apoiar o Conselho para que a gente possa ampliar a capacidade de atendimento na nossa cidade, apoiar o Conselho para que a gente possa ter mais braços para atender a nossa sociedade. E eu penso que a gente vai ter que ter uma discussão muito ampla nesta casa. Nós vamos precisar unir as nossas forças para ir até o governo do Estado, para que a gente possa ampliar a qualidade de serviço dentro do nosso município, para que a gente possa trazer serviços
do Estado para que possam estar aproximados aqui da nossa sociedade, porque quando começamos a discutir esses problemas, nós levantamos uma demanda muito alta. Recentemente nós tivemos um relato da Polícia Militar, que começou a fazer esse trabalho de prevenção dentro das escolas e começou-se a levantar os fatos, começou a chegar as denúncias nesse sentido. E muitas vezes denúncias que nós vamos ter que ter muito cuidado para poder encaminhar, porque envolve, muitas vezes, a ameaça daqueles que estão sendo denunciados, envolve uma questão de proteção, envolve uma questão de cuidado, e, normalmente, esse agressor também, em algum momento da sua vida, foi agredido. E às vezes, é uma reação. Então, nós vemos que é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa sociedade. E, às vezes, a gente está crucificando o agressor, mas esse agressor, talvez, em algum momento, também foi abusado. Sabe? Então, são muitas discussões que nós vamos ter que ampliar. Precisamos dar as mãos, como Câmara Municipal, como Poder Legislativo, com o Executivo, com a sociedade civil e toda a população que está muito afetada por todos esses problemas. Obrigado, presidente, e parabéns a todos os vereadores. Obrigado, Daniel. Parabéns. Parabéns, querido. Continua a discussão, moção 185 de 2018, novo vereador Ricardo Silva. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Acho que tem mais um. Acabou as moções, tem um requerimento. Acabou a moção, agora o requerimento. Lê o requerimento, por favor. Requerimento de número 42 de 2018, de autoria do novo vereador Pelé da Cândida, requer à mesa, observadas as formalidades regimentais, o envio de ofício à presidência solicitando informações sobre a possibilidade de assessores de vereadores passarem a ser funcionários da Câmara. E se a possibilidade for positiva, funcionários de quais vereadores passaram pela mudança, senhor presidente? Questão de ordem, presidente. Está em discussão, questão de ordem, tinha. Para discutir na ordem do dia. Será discutido na ordem do dia. Obrigado. Mais alguma coisa? Senhor presidente, sem mais matérias para ser apreciado no expediente. Para discutir. Será discutido na ordem do dia, Pelé. O requerimento, quando pede para discutir, Tudo bem, ele será discute na ordem do dia. Não há mais matéria, tempo regimental esgotado, declaro encerrado a sessão de expediente, pausa de 15 minutos, retornaremos com a ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Alex. Presidente, eu não poderia deixar de trazer mais uma vez a fala a incontentação de alguns vereadores, e eu digo aí da minha pessoa, a vereadora Ana Paula, com relação à quantidade de emoções. É bem verdade que no dia de hoje nós tivemos algumas moções, e moções muito importantes, Rogério Santos. Mas é inadmissível nós temos aí, em um mês, 4 ou 5 sessões que foi tomada, todas elas, o horário... O horário da sessão só por moções. Verdade, Alex, eu concordo com você. Ora, presidente, nós não podemos deixar que isso continue, porque isso afeta o trabalho da casa, isso afeta o andamento da nossa legislatura e, principalmente, afeta a população que está lá fora esperando que nós trabalhamos aqui. Então, eu faço hoje, protocolo nesta casa, um pedido que seja alterada no regimento interno, colocando, no máximo, 4 moções por vereador por mês, e que essas moções ela não sejam acumuladas se ele não fizer isso. Dado como exemplo, nobres vereadores, a cidade de São Paulo, com 55 vereadores, e lá são 4 moções, 5 moções por mês. Então, presidente, eu peço carinhosamente a Vossa Excelência que se atente a isso, e que os demais vereadores também se atentem a isso. Porque nós não estamos trabalhando, vereadores. E aí, desculpa. Não, você tem razão, Alex. E a gente tem discutido isso já há um bom tempo. Eu acho que a gente tem que rever o regimento, eu sempre bato nessa tecla, e eu vou até pedir para que a gente crie uma comissão para poder, talvez, contratar alguém, enfim, para poder ver... Mas vamos marcar uma reunião de líderes para a gente tratar sobre isso. A gente marca na mesa, Alex, e vem os líderes partidários para a gente discutir isso, mas eu concordo em gênero, número e grau, a gente já cansou de falar isso aí, né, líder? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Só para concluir com o raciocínio de Vossa Excelência, que também imagino, junto com o líder, para que possamos fazer uma reunião para poder tratar sobre esse assunto. Questão de ordem não regimental, trataremos isso no momento adequado, vamos falar. Questão de ordem. Concordo com o vereador Alex,
Eu sou a favor aí de a gente discutir, botar pelo menos que põe uma por semana. Nós temos 2 sessões, uma sessão, cada vereador tem o direito a uma moção e discuti-la e sem ter aqueles interpelos de ficar tirando moção. Eu acho que seria melhor, adequado, mas isso ser discutido na mesa, põe em plenário, põe em ata, para não dizer, olha, fez o acordo, não cumpriram. Põe em ata. Então eu sou a favor disso aí, de fazer. Também concordo em fazer, o vereador não pode tirar também o direito à fala dele. Pelo menos uma moção por semana, eu acho que é o suficiente para a gente mostrar o que está certo, o que está errado na cidade de Osasco. É só para isso que as moções sirvam. Em exceção da de goleiro, as minhas sempre foi em benefício à cidade e à população. Obrigado, Alex. Declaro encerrada a sessão de expediente. Vamos falar. Não, presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Nós fizemos um acordo para não falar questão de ordem, não respeitar, então eu vou falar. Tá. Eu volto a falar. Eu acho que apresentar a moção não significa que não é trabalhar. Não é trabalho. Tem moção que tem sentido ser discutido, como hoje nós discutimos uma moção de um tema importante, que foi o lançamento da cartilha. O que eu entendo, que eu venho já falando com alguns vereadores e até com alguns funcionários, é que a gente possa ter um horário para a moção. Então, a gente tenha 20 minutos, vamos discutir. Deu os 20 minutos, encerrou, vamos partir, porque a sessão, cada momento tem um tempo, 1h30, 1h45, e aí vamos ter 20 minutos para a moção. Agora, limitar o número de moção que o vereador vai apresentar, me desculpa, presidente, não dá para limitar, porque nós temos vários segmentos. Entendeu? Questão de ordem, senhor presidente, não regimental. Questão de ordem, pelas Eu quero dizer o seguinte aqui. Nobres vereadores, quando vossas excelências estavam falando, eu estava escutando. Gostaria que vossas excelências escutassem a minha pessoa também. Vamos respeitar a fala do Pelé, por favor, pessoal. Eu quero dizer o seguinte, se estamos preocupados com moções, por que não começarmos antes as nossas sessões? Às 14 horas, por exemplo. Tem tempo para discutir moção, porque eu acho importante a moção também. Acho importante, porque cada vereador tem um tema, tem uma situação. Então, nós não podemos jamais ter aí uma moção 2 por semana, que isso não existe. Em lugar nenhum. Então, em nenhum parlamento existe isso aí, presidente. Então, eu gostaria, Poderíamos começar mais cedo. Podemos começar mais cedo e discutir as moções, depois parte para o orador do dia e os projetos. E vamos em frente, então. Vamos começar. Eu proponho aqui 14 horas. Boa, é um bom horário que todos já estão prontos para vir para a Câmara Municipal, porque começa às 15. Normalmente 15h30, termina às 16h40, é impossível, não vai dar tempo. Então, as moções não devem ser mexidas, na minha opinião. Muito obrigado, senhor presidente. Pelé. Obrigado. Boa. Obrigado. Declaro encerrado a sessão de expediente. Faremos uma reunião de líderes. 15 minutos retornaremos com a ordem do dia. Obrigado.